O capítulo 89 do mangá de Dragon Ball Super já está entre nós, e junto com ele tiveram vários acontecimentos bastante interessantes, assim como teve no outro, mas eu considero que esse capítulo 89 foi um pouco melhor, do que o 88, na minha opinião. Bom, nesse vídeo aqui, em forma de análise, eu vou trazer bastante coisas que aconteceram com certeza nele, e apontar algumas referências, alguns pontos que eu achei interessantes nesse capítulo. Mas galera, assim, na minha opinião, tem dois grandes problemas para o mangá de Dragon Ball Super e para esse arco em si, que eu vou comentar nesse vídeo aqui em forma de análise, beleza? Então, já leva isso aqui e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral, e não esquece de se inscrever no canal e também ativar notificações para ficar por dentro de vídeos, notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como vocês, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer esses vídeos aqui de qualidade, especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom galera, assim, eu tô com um capítulo aqui em mãos aqui, pra gente analisar página por página. E assim, eu vou, claro que como eu falei lá no começo do vídeo, eu só vou falar as coisas que realmente são interessantes, os pontos que eu acho interessantes de comentar aqui com vocês. E assim, já começa aqui o capítulo o Trunks tentando achar, o que tava nesse disco ultra secreto, lá do Dr. Edo. Lembrando que ele não sabe quem é o Dr. Edo, ele só sabe que aquele disco ali estava guardado naquela vamos botar naquela base do Dr. Edo, naquela fábrica de sushi, barra base do Dr. Edo, e ele quer saber o que está dentro desse disco. De certa forma, ele consegue até encontrar ali, consegue até ver alguma coisa relacionada até mesmo ao Cell, no projeto do Cell antigo ainda, coisa que a gente não tinha visto lá no filme Dragon Ball Super Hero. Isso eu achei bem interessante, e também logo em seguida, o que acontece, ele acaba sendo bem que hackeado, tendo um vírus de computador, acaba tomando. Isso a gente já tinha visto nas páginas que vazaram, nos rascunhos que vazaram na semana passada. Mas enfim, logo em seguida, uma coisa que eu achei bem interessante foi o aparecimento da Bra, que a Bra surgiu ali do nada junto com a Bulma, e a Bra acabou resolvendo o problema do computador que tinha entrado aquele vírus lá do Dr. Edo. E essa parte é interessante por quê? Porque a Bulma já diz pra gente o seguinte, que o Trunks é que nem o pai dele, muito bruto com as coisas, acaba meio que perdendo a paciência fácil, também não tendo muita inteligência para esse tipo de coisa, enquanto a Bra puxou mais ela, assim, mais inteligente, tanto é que ela conseguiu resolver esse problema do vírus de computador bem rapidamente. Bom, e a Bulma, assim, dá uma ideia pro Trunks, tem uma ideia de fazer o Trunks levar a Mai junto, matricular a Mai no mesmo colégio que o Trunks, e fazer ele levar aí com ela pra escola e na mesma sala que o Trunks. Assim, eu achei a ideia bacana de colocar a Mai na história novamente, mas o problema é que é muito clichê isso daí, Ah, você precisa estudar porque você tem a mesma idade do Trunks. Ela não tem a mesma idade do Trunks, é só a aparência, Ela é bem mais velha do que ele. Esse é o detalhe, assim, a se reparar. Sim, eu acho bacana, mas ao mesmo tempo eu acho meio que clichê esse papo de ter que levar ela pra escola por esse motivo. E pulando lá pro colégio do Trunks, a gente tem a apresentação da Mai, que ela chega na sala, ela é uma aluna nova na sala de aula, então ela tem que ser apresentada, o Trunks se propõe lá a ajudar ela, E o detalhe é que no mesmo dia que a Mai se apresenta, no mesmo momento ali que ela se apresenta, a gente tem a apresentação do novo personagem que se chama Beta. E para quem já tá acompanhando nas redes sociais, assim, lembra, assim, só pra gente dar ter um ponto aqui bem interessante, é que a tradução desse mangá é feita pelo Kami-sama Explore e também o Daiko Sayajin. Então eu peço a vocês que me seguem aqui no YouTube, que sigam também nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook também, porque eles que traduzem todo esse mangá aqui pra gente conseguir, no caso eu consegui aqui analisar de uma forma bem coerente, porque em japonês, a gente não tem nada de japonês, é claro, e também tem outras línguas, espanhol, inglês, só que a forma mais fácil de a gente analisar esse mangá em si é em português. Então, muito obrigado, Kami e Daiko Sayajins, tamo junto, hein? Enfim, agora voltando aqui para a análise, você nota que o Beta, que também é apresentado praticamente junto com a Mai, é um personagem bem que misterioso, só que a Mai, que é a malandra de pista já, detecta que ele é um cara bem estranho
já desde o início, né? Enquanto a galera tá todo mundo ali no Paz e Amor, achando que o cara é somente um aluno novo que tá ali para estudar junto com eles. E o detalhe é que esse Beta, ele consegue fazer tudo tão bem quanto o Trunks, ou até melhor do que ele, que a gente percebe isso lá no jogo de basquete, que ele consegue roubar a bola do Trunks ali, né, que tá tipo assim, querendo meio que se aparecer ele pra Mike, é a primeira vez que ela tá lá no colégio com ele. O Beta consegue roubar a bola de basquete dele e consegue pontuar mesmo com o Trunks, meio que levando a sério o negócio. Então, assim, esse detalhe é bem interessante, porque esse androide feito pelo Dr. Edo, o Beta, ele tem uma habilidade que pode se equiparar, né, a um Saiyajin. É claro que o Trunks não tá totalmente a sério, até porque ele tá meio que disfarçando que é um ser humano comum, sendo que ele não é, né? Bom, e depois, logo após esse jogo de basquete, essa partida de basquete que eles tiveram, o Beta automaticamente, o Beta junto com o Dr. Edo, que está conversando com ele através de um ponto aqui no ouvido do Beta, ele percebeu que o Trunks é um ser humano anormal, né? Um ser humano fora da média. Então, justamente por isso, o Dr. Edo pediu, né, para que o Beta ficasse juntinho ali, né, colado com o Trunks e o forçasse, né, a entregar o disco que ele roubou, porque o Beta tá ali por isso, tá ali para capturar, recuperar, né, o disco que foi roubado lá da base do Dr. Edo. Então o Beta começa a seguir o Trunks, e a gente percebe que tudo que o Beta faz contra o Trunks, né, que já estava avisado pela Mai, que o Beta possivelmente era um Android, só que era um Android diferente do Android 18, né? Mas era um Android de certa forma. Então o Trunks começa a se ligar nessa situação e, assim, não sei se ele faz isso, as coisas que ele faz, né? Quando ele desvia daquela bola de futebol americano e acaba batendo no extintor e sujando o Beta, e depois aquela parte da comida que ele joga lá pra cima do Trunks, o Trunks joga, encaixa lá o seu prato na direção certinha, a comida cai lá, a sopa cai certinho no prato dele. Não sei se ele faz isso intencionalmente ou se ele faz isso meio que sem querer. Eu acho que é intencionalmente, né? Mas a impressão que dá é que o Trunks faz tudo meio que sem querer para disfarçar, né? Para os alunos não perceberem que ele é um cara fora da média em relação a poder de luta e a percepção, né? De golpes que vem de trás, do lado. Tipo assim, o Trunks é um cara muito esperto em relação a isso. E enquanto o Beta segue o Trunks e a Mai, né, para conseguir recuperar o disco, a gente percebe que ele vê ali, né, um lance do Goten levantando o carro para pegar uma bolinha, né? O Goten, ele fez estilo lá o Gohan, tipo assim, o Goten, ele conseguiu dar duas referências ao mesmo tempo, ao meu ver. Ele deu a referência lá da abertura daquela parte que tem tipo um comercial, que o Goten levanta o carro com a Videl e com o Gohan. E também, galera, se eu não sei o nome desse negócio, eu tô falando lá que é como se fosse um comercial ali, né, no meio do episódio. E também um lance que ele deu assim de referência é o próprio Gohan lá na Saga Buu, porque o Gohan na Saga Buu, ele dava esses mole de vez em quando. A gente percebia que naquele jogo que ele teve de beisebol, ele deu aquele salto de mais de 8 metros para pegar a bola, e ele achou aquilo ali a coisa mais normal do mundo. Então é típico da família Son, né, fazer esse tipo de coisas anormais e achar que não tem nada demais, achar que é uma coisa bem normal. Achei bacana essa referência e também achei bacana o Goten aparecer. Embora, galera, assim, ao meu ver, né, o Goten tá sendo um mero coadjuvante, né, nessa história, nesse início de arco, né? A gente tá só no início, a gente tá no segundo capítulo apenas ainda, mas o Goten, aparentemente, ele vai ser um coadjuvante do Trunks nessa história. Vai ser ao inverso, né? Assim como o Vegeta é basicamente, não tô dizendo que mas é basicamente o coadjuvante do Goku, o Goten vai ser o coadjuvante do Trunks nessa história. E a partir do momento que o Beta, né, ele vê o Goten levantando esse carro com a mão só, com essa facilidade, ele começou a achar que o Goten era o sujeito que invadiu lá a fábrica lá, né, invadiu a base do Dr. Edo e roubou, né, o disco. Até eu também acharia, inclusive o Goten também estava fazendo parte, então de certa forma ele tá até certo. Mas o cara que enfrentou, claro que a gente viu lá que foi o Trunks, né, que enfrentou lá aquele outro lá, o Alpha lá, aquele outro robô lá, aquele outro androide do Dr. Edo. Então assim, em relação ao cara que invadiu lá, eles não sabem quem é justamente por causa disso, porque o Trunks, quando enfrentou lá aquele androide lá na base do Dr. Edo, aqueles androides, né, ele estava transformado em Super Saiyajin, ele estava com a roupa do Saiyaman X1, mas ele perdeu o uniforme, né, porque o relógio estava com defeito, e ele acabou ficando normal, só que ele se transformou em Super Saiyajin bem que no escuro, né, rapidamente. Então o androide tem só a visão do Trunks, né, com cabelo louro, então por isso que eles não sabem, né, quem é o cara que invadiu e levou aquele disco ultra secreto do Dr. Edo. Enfim,
ele achando que é o Goten, ele parte pra cima do Goten, né? E o Goten também não pode atacar ele, porque tá todo mundo olhando assim na escola, ele tem que se esquivar dos golpes, assim como o Gohan, lembrou também que o Gohan fez, né? Com aquela gangue, acho que é de Hatchak, que tentou lá pegar ele lá, ele teve que apanhar, né? Pra fingir que tava apanhando, pra não dar na pinta que ele era o grande Saiyaman. Então, galera, assim, o Trunks acaba salvando o Goten dessa situação, porque o Trunks rapidamente pensou rápido e usou ali como se fosse um Superman, né? O Homem-Aranha, eu vou aqui no banheiro rapidinho e já volto. Ele foi no banheiro, se transformou rapidinho e salvou o Goten a tempo. E reforçando essa minha teoria, que essa minha análise, minha não, né? De uma porrada a gente tá falando sobre isso por aí. Que esse arco em si vai ser mais focado no Trunks. O Trunks que vai ser o protagonista desse arco. Então a gente vê o Trunks ele tomando a frente e enfrentando o Beta ali, né? Pra meio que salvar o dia. E outro detalhe também interessante, né? Que em relação a essa cena aí, que o Trunks entrega um relógio, né, que finalmente ficou pronto para o Goten também se transformar depois e ajudar ele também. Outra coisa também interessante aqui nessa cena é que o Beta 1, né, ele aciona ali no seu cinto e chama ali, meio que chama, né, o Beta 2, transformando em Beta 2, ele fica dentro de um robô gigante, né? Esse robô, né, para quem assistiu o Dragon Ball clássico, tá ligado que esse robô é praticamente o mesmo protótipo daquele robô que o Conselheiro Black usou para lutar contra o Goku, né, no final da saga da Força Red Ribbon. Muito legal também essa referência. Mas assim, galera, o robô é um fracote em vista do poder do Trunks, né? Mesmo o Trunks, na sua forma base, ele é um Saiyajin muito poderoso, né? E o Trunks era facilmente derrotável esse robô aí. Então ele teve um certo trabalhozinho, né? Que o Beta, ele acabou lançando vários mísseis, né? Em direção lá à galera, ao público. E acabou derrubando a Mai, né? De certa forma, derrubando a Mai. E a gente vê ali que a Mai, ela estava convenientemente com um disco, né? Secreto na bolsa, né? Que ela foi pro colégio. Não achei necessário, achei totalmente necessário levar esse disco pro colégio, até porque a corporação Cápsula é imensa, tem bastante lugar para você guardar isso. O Trunks acabou levando ali na sua mochila, enfim, caiu no chão. O Beta viu, ficou doido e ele acabou usando essa artimanha para distrair o Trunks, né, para deter o Trunks de certa forma e conseguir ali agarrar a Mai e levar ela junto com o disco de volta para a base. É nesse momento, né, que a gente vê que o Beta vai embora ali e deixa aquela parte de baixo do robô para atacar, continuar atacando ali, né, os estudantes que estão no colégio ali. E o Goten chega para salvar ali, inverter agora o papel, deixando o Trunks partir para a história principal e ele ficar ali em segundo plano, né, detendo aquela parte inferior do robô. Embora eu repito, acho que era muito, muito fácil, né, se eles lutassem um pouquinho só mais a sério, eles conseguiriam deter esse robô com extrema facilidade. É claro que isso acabaria com a graça da história, né? Acabaria com a história em si, mas seria bem mais coerente na minha opinião. Depois a gente vê o Trunks perseguindo ali o robô, né? Para salvar a Mai e recuperar também o disco. Aí sim ele consegue derrotar, né? Com aquela técnica muito legal, né? Que ele vai tipo uma bola de energia ali nas mãos e joga meio que girando. Como se fosse, não é uma fuba, mas como se fosse o movimento de uma fuba, né? Que a técnica que ele usou assim foi girando de uma forma muito, muito, muito bacana de se ver e destruiu tanto o robô quanto o traje, né, do Beta 1, mandando ele lá pra casa do caramba. Mas enfim, ele consegue salvar o dia e nesse momento o interessante é que a Mai não sabe, né, que o Trunks é o Saiyaman X1, né? Quem fez a roupa foi o Pilaf, só que ele fez tão em segredo que nem a Mai ficou sabendo disso. E quando ele salva a Mai meio que se apaixona ali pelo Trunks e lembra, né, ao olhar pro Trunks, ela lembra do outro Trunks lá do futuro. E chega até a aparecer, né, o Trunks magrelão lá, né, tudo magrelaço, o Trunks do Dragon Ball Super, que eu não curto muito esse design, mas enfim, apareceu ele lá e ela relembrou, né, lembrou dele quando viu o Saiyaman X1, que é o Trunks do presente, é claro. Bom, aí o Trunks, né, após salvou o dia junto com o Goten, eles ficam lá fazendo aquelas poses de grande Saiyaman lá do Gohan ridículas lá, né, estranho pra caramba, na frente do pessoal do colégio, né. Enquanto isso, o Dr. Edo, né, após mais um fracasso, né, ele deu mole e deixar a galera... Deu mole não, a galera invadiu lá e roubou o seu disco, e após esse fracasso de não ter conseguido recuperar o disco, ele promete que trabalhará num outro projeto de novos androides, um pouco mais poderosos, é claro, né, para conseguir recuperar esse disco aí. E creio eu, né, que esses androides serão, né, tanto o Gama 1 quanto o Gama 2, porque o próprio Dr. Edo cita em uma das suas falas que ele vai se inspirar, né, nos uniformes que ele achou muito bacana, por incrível que pareça, né, ele gostou
dos heróis Saiyaman X1 e X2, e vai se inspirar, né, de certa forma nesses uniformes, coisa que a gente já previa, até porque, né, a gente via que tanto o uniforme do Goten e do Trunks tem numerações, né, o Trunks é o X1 e o Goten é o X2, e isso remete muito a quem? Remete muito lá aos gamas 1 e 2 lá de Dragon Ball Super Hero. Inclusive, né, falando de uniforme aqui, ele citou, né, que vai imitar, né, vai copiar o design da capa, né, do uniforme do X2, que é o Goten. Então, assim, você já vê que tá tendo um direcionamento até que a trama chegue, né, aos acontecimentos de Dragon Ball Super Hero. E agora, galera, assim, vou deixar aqui a minha opinião em relação a esse capítulo em si, né, e o que está acontecendo com Dragon Ball, né, no modo geral, né, dos fãs que leem o mangá, né, que tá curtindo a história, que não tá curtindo. Porque assim, tá muito dividida a galera, né, inclusive eu tô curtindo essa história e ao mesmo tempo eu tô achando meio que se continuar dessa forma aí, o público vai caindo. Não que eu não goste da história, como eu falei, eu tô curtindo, mas o problema desse arco em si e também da maneira que eles imprimem o mangá lá no Japão é o seguinte, porque assim, no Japão a gente sabe que esse mangá sai uma vez ao mês. Então assim, se você tem uma história que não está empolgando a maioria do público, que é no caso essa história, né, que está dividindo bem o público, e ela só sai uma vez no mês, fica difícil você fazer algum hype, né, para essa história. Por quê? Porque o cara que lê o mangá de Dragon Ball Super, cara, ele tem que ser muito fã mesmo. Tipo assim, eu me considero muito fã, assim como uma galera aí. Mas o cara que só curte, eu só curto Dragon Ball, mas eu não sou aquele fãzão que fica ligado em tudo. Ele acaba meio que esquecendo do mangá e só assim, assistindo análise aqui do próprio YouTube, assistindo resumos de outros canais, enfim, coisas que para ele facilita ele ver para ele ver o mangá. Porque assim, galera, é difícil o cara acompanhar uma coisa que só sai uma vez no mês. E ainda mais que essa coisa que eu tô falando aqui, é um mangá de Dragon Ball Super, é uma história que conta o que aconteceu antes do Dragon Ball Super Hero, que é um filme que a gente viu lá em agosto, né? Que foi lançado lá em agosto de 2022. Então, assim, é meio que repetir a história que a gente já sabe, que isso já aconteceu em Dragon Ball Super, lá com a Batalha dos Deuses, lá com o Renascimento de Frieza. Então eles estão colocando isso de novo, é claro, contando uma história que não foi contada, né, ali nos momentos anteriores, meses antes dos acontecimentos de Dragon Ball Super Hero, mas a gente sabe que vai dar em Dragon Ball Super Hero. Como eu disse aqui anteriormente, o fã que é fã, ele quer ver toda a coisa de Dragon Ball ele vai querer ver, mas isso não agrada nem a maioria dos fãs. Ainda mais uma história que é focado em Goten e Trunks, que muitos fãs curtem, outros fãs preferem, a maioria, né, preferem Goku e Vegeta numa história dessa morna. Se fosse uma história bem mais agitada, né, momentos, inimigos bem mais, não estou dizendo interessante, mas inimigos inéditos, que a gente não tinha visto ainda, se fosse uma história após os acontecimentos de Dragon Ball Super Hero, acredito que atrairia bem mais o público, porque seria uma história de fato, né, inédita. Não que essa não seja, né, mas a gente sabe que vai dar em Dragon Ball Super Hero. E na minha opinião, esses dois fatores que eu disse aqui agora, né, que é o mangá sair só uma vez ao mês, com uma história que a gente já sabe onde é que vai dar, acaba meio que esfriando o hype da galera que queria assistir uma história inédita de Dragon Ball Super Hero. De Dragon Ball Super, na verdade. Então, assim, essa, na minha opinião, é a realidade, né, da galera tá tão conflitante, tá tão dividida em relação a esse novo arco do mangá. Assim, também tem a galera que não curte muito uma história mais light, uma história mais life of life, como a galera gosta de chamar por aí, né, que é uma história que é o início de saga, um recomeço, né, para a história de Dragon Ball Super. Mas assim, tem a galera que curte, tem a galera que não curte, é claro que tem, mas também tem esse detalhe que você tem aqui agora, de não dá tanto hype assim por lançar só uma vez ao mês e por ser uma história prequel de Dragon Ball Super Hero. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá achando desse novo arco do mangá. Tá curtindo? Tá gostando desse arco do mangá? Não tá curtindo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!